Olá pessoal, estou aqui no Instituto Bíblico Bereia, Seminário Teológico. Daqui a pouco vamos iniciar mais uma aula, mas antes gostaria de, em poucos minutos, fazer uma análise sobre João capítulo 1, verso 27. O que significa, qual é o símbolo de João dizer que era indigno de desatar as sandálias de Jesus, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Muitas vezes se é dito que ela tem um símbolo da humildade. Bem, é importante, antes de fazer afirmações sobre qualquer textos do Novo Testamento, por exemplo, verificar se há no Antigo Testamento alguma relação, alguma referência ao episódio mencionado, uma vez que a igreja primitiva, ou as igrejas primitivas do primeiro século, tinham como sua escritura sagrada o Antigo Testamento, aquilo que chamamos de Antigo Testamento. E nos cultos das comunidades cristãs primitivas, principalmente no primeiro século, o texto lido, o texto exposto, a pregação era feita em cima do Antigo Testamento. Então, muita coisa é citada no Novo Testamento de forma clara, mas outras são citadas de forma implícita. Assim, está também o nosso episódio, o nosso caso, a nossa apresentação de João dizendo que não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. O que isso significa? Quando vamos ao Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 25, dos versos 5 ao 10, encontramos ali a lei do levirato. Esta lei do levirato dizia que, caso um homem morra sem gerar filhos na sua esposa, o seu irmão ou seu parente mais próximo deverá casar com a viúva, suscitar um filho nesta viúva, e este filho receberá o nome do falecido. Caso o irmão ou o parente próximo não faça isso, a viúva deverá convidar ou convocar ou ir até os juízes da cidade, os anciãos, apresentar a questão, e se estes não convencerem o parente próximo de cumprir a lei do levirato, ele, na presença dos anciãos e da viúva, será descalçado pela viúva como um ato de dizer: eu não quero ser o noivo, eu não quero ser o resgatador, eu não quero resgatar o nome do falecido. Quando nós vamos também para o livro de Ruth, no capítulo 4, versos 6 e 7, também encontramos este fato. Noemi, Ruth, precisavam ser resgatadas por um parente mais próximo, e este se recusava a fazê-lo. No entanto, o segundo, chamado Boaz, se propôs a ser o resgatador, se propôs a remir a Ruth. E o ato que simbolizava isso, do primeiro que não quer, é tirar a sandália do primeiro. Tirar a sandália do primeiro significava tirar dele, ou ele diz que não quer ser o resgatador, que não quer ser o noivo. Dentro desse contexto do Antigo Testamento, a gente vai ler então o Novo Testamento naquilo que João está dizendo. Ele vem após mim, mas não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. O fato de Jesus ter nascido depois de João daria a João, então, o direito do resgate, por ser ele primeiro. Mas o João diz: não, apesar de ter vindo depois de mim, ele é antes de mim, ele existia antes de mim. Então, o direito de resgatador, o direito de ser o noivo, o direito de ser o marido de Israel, pertencem a Jesus. Ele veio antes de mim, ele é antes de mim. Apesar de ter vindo após mim, ele é antes de mim. E esse direito pertence a ele.
eu não vou tirar as sandálias dele. Ou seja, eu não vou tirar dele a condição de esposo, de resgatador de Israel. No próprio Evangelho de João, João Batista vai dizer mais na frente: eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Jesus é o noivo. E em vários momentos, no início do Evangelho de João, afirma-se isso, que Jesus é o noivo. Ele é o noivo, ele é o resgatador. E o Batista diz que não é digno de tirar dele esse direito, de tirar dele o resgate, o direito de resgate. Então, a frase "não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália" significa, dentro do contexto do Antigo Testamento, não sou digno de ser noivo no lugar dele. Ele é o noivo, ele é o esposo de Israel. E assim, a própria Escritura, né, o Antigo Testamento, revela para nós a simbologia